No ar, podcast FURB FM. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do podcast FURB FM. Hoje vamos falar sobre a nova Lei de Licitações, publicada em 1º de abril de 2021. É ela quem regula e direciona os contratos assinados pelo poder estatal e por isso é extremamente importante para controlar o uso do dinheiro público. Eu acho que a gente tem que priorizar as atividades de controle, de fiscalização, e é isso também que a nova lei trouxe, né? Para tirar dúvidas acerca das novas regras, o Instituto FURB criou um curso sobre o tema destinado a servidores públicos, empresas, colaboradores em ONGs, estudantes e demais interessados. Quem traz os detalhes sobre o curso e a lei de licitação é a professora Renata Zelinski, que é mestra em Direito e que vai ministrar as disciplinas voltadas a contratos. Seja muito bem-vinda, Renata. É um prazer recebê-la por aqui. Você poderia falar um pouco para a gente sobre essa nova lei? Olá, Camila. Agradeço a você e ao Instituto FURB pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a nova lei de licitações e também pela oportunidade de ministrar boa parte do curso que vai ser ofertado sobre essa inovação, né, legislativa. De primeiro plano, cumpre ressaltar aqui as alterações no regime de contratação da administração pública. Ela vem sofrendo atualizações durante muitos anos. Então, o projeto de lei da nova lei de licitações, ela estava tramitando há muitos anos e uma série de inovações vinham sendo discutidas. E a crítica, a parcela, né, da doutrina que critica essa lei, inclusive, fala que ela já nasceu velha, que ela poderia ter sido mais aprimorada. Explica também um pouquinho mais, professora, por que alguns consideram que a lei já nasceu velha e por que é tão importante que a gente tenha um curso para discutir essas novidades. A nova lei de licitações, ela trouxe uma série de novidades no âmbito das contratações públicas, né? Então, a importância de se ter um curso sobre a lei é justamente a atualização acerca de todas as novidades, as inovações e o novo regime jurídico dos contratos, né? Como, por exemplo, desde 1993, nós tínhamos a Lei 8666, que regulava os contratos públicos, mas a lei ela não era suficiente. Então, durante todos esses anos de 93 até 2021, muitas outras leis e atos normativos do Poder Público Federal surgiram. E isso atrapalhava muito também a compreensão, não só, né, dos estudantes de direito, mas principalmente daqueles que aplicam a legislação, né? Então, por exemplo, municípios pequenos, a gente nota a maior dificuldade de gestores públicos de municípios pequenos que não conseguiam, se perdiam na hora de fazer a contratação, porque havia muita informação solta, né? Então, o intuito da nova lei foi reunir, ela incorporou outras leis, né, como a lei do pregão, que era uma lei específica que se tinha a parte da 8666, a lei do regime diferenciado de contratações, né, além de uma série de instruções normativas e regulamentos do Poder Público Federal. Então, a premissa maior desse curso é a atualização. Nossa, mas agora eu tô impressionada que essa lei demorou quase 30 anos para ser atualizada. Gente, em 93 o mundo era outro. A maior parte dos lares nem internet tinha.
Sim, não tinha nada naquela época, né, do que a gente tem hoje. Agora, voltando ao assunto, Renata, muitas pessoas reclamam da burocracia em si, né? Mas ela tem a sua importância, ela de alguma forma garante a segurança desses contratos. Como é que acontece esse controle das contratações? Esses novos contratos são essenciais para fazermos o controle das contas mesmo? Você poderia dar um exemplo que seja prático, assim, para a gente poder entender como é que funciona? A gente pode imaginar como exemplo, um município que visa contratar uma empresa para que ela forneça lâmpadas, para a iluminação pública da cidade. Então, desde o edital, e todas as outras fases, do processo de licitação até a contratação em si, elas são analisadas pelas cortes de contas. Inclusive agora com o advento, né, de novas tecnologias, muitos tribunais de contas se utilizam de robôs para fazerem a fiscalização desses contratos. Então, o controle externo ele está muito tecnológico, vamos dizer assim, e o auxílio, né, dos robôs com algoritmos e tudo mais, tem conseguido filtrar de forma mais precisa as irregularidades nos contratos e nas licitações. Eu acho que a gente tem que priorizar as atividades de controle, de fiscalização, e é isso também que a nova lei trouxe, né? Lembrando a você que nos escuta que para fazer a inscrição no curso, basta acessar o link furb.br/cursos. As aulas começam no dia 19 de julho e sempre de segunda a sexta-feira, das 7 horas da noite até as 9h30. Ainda sobre a lei de licitações, professora, ela também alterou alguns crimes contra a administração pública. Eles já estão valendo? A Lei 14.133 de 21, ela veio alterar os crimes contra a administração pública e, por consequência, alterou o Código Penal. Então, em relação aos crimes, esses já estão valendo a partir da disposição nova da Lei de Licitações. Então, a Lei de Licitações, ela vai ter esse período, né, de vigência concomitante com o regime antigo durante 2 anos, à exceção dos crimes contra a administração pública que já estão valendo, dando nova redação ao Código Penal. Na sua opinião, quais vão ser os primeiros impactos dessa nova lei? Qual a principal mudança que a gente vai ver? As normativas em relação ao planejamento das contratações, ele veio com uma força muito grande, tanto é que ele se tornou um princípio regente da nova lei. Então, todo e qualquer ato que vise a contratação pública, ele deve ser planejado, seja qualquer tipo de contratação, desde material, né, de pessoal, enfim, vai ter que haver um planejamento, a questão da gestão de riscos também, isso inclusive em relação à terceirização de serviços, né, a questão da terceirização de serviços públicos na administração pública sempre foi e continua sendo um tema muito sensível, mas que a nova lei buscou até como uma cautela à administração pública, principalmente na responsabilização dos gestores, em relação às questões trabalhistas, né? Porque a administração pública vinha arcando muito com despesas de condenações na Justiça do Trabalho. Então, toda essa questão de planejamento, de gestão de risco dos novos contratos, ele visa resguardar também um pouco não, né? Bastante a administração pública, de modo que o objetivo do contrato ele seja alcançado, mas sem ônus a mais, né, para a administração. Então, a palavra-chave das novas contratações é planejamento e também aliado ao planejamento a fiscalização e a gestão dos riscos que o contrato pode vir a ter.
Já estamos caminhando para o final de mais um podcast FURB FM. Muito obrigado, professora Renata, pela disponibilidade. Se você que nos escuta tiver interesse em participar do curso, pode acessar o furb.br/cursos. As aulas, como eu falei anteriormente, começam no dia 19 de julho. Professora Renata, deixo então com você as palavras finais desse podcast. Camila, eu que agradeço. Foi uma honra participar desse podcast e também vai ser uma honra poder ministrar um curso sobre a nova lei de licitações. E eu só tenho a destacar, né, a importância da nova legislação, que trouxe uma série de novidades e inovações que merecem um estudo mais aprofundado. E eu convido a todos da comunidade jurídica, acadêmica, os servidores públicos e o público em geral para participar e acompanhar esse curso conosco. Produção e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.